Em julho de 2017, nós, os coordenadores dos principais centros de produção audiovisual do Verbo Divino, estivemos em Roma para uma reunião, convocada pelo Superior Geral. O objetivo principal foi de partilhar o nosso trabalho e também ver algumas formas de colaboração entre nós. Durante o encontro, nós também fizemos uma visita à Rádio Vaticano. Após o encontro, eu fiquei mais uns dias na Itália para colher imagens da cidade de Assis, de Oies, onde nasceu José Frei de Metz, e também do nosso centro de formação Agentes em Nemi. Fiz isso para compartilhar com vocês e também para termos essas imagens em nossos arquivos aqui da Verbo Filmes para eventuais produções. Vamos então agora para uma pequena crônica destas nossas visitas. Então, aí está a Basílica de Santa Maria dos Anjos. Ela está situada um pouco fora da cidade de Assis e foi construída para proteger e venerar a tradição da pequena igreja chamada Porciúncula, o lugar mais sagrado da ordem franciscana. Segundo a tradição, foi aí que morreu o Francisco de Assis. A Porciúncula foi construída no século IV por eremitas provenientes da Palestina e foi a terceira igreja restaurada por São Francisco depois de ter tido um sonho no qual ouviu o chamado de Deus para reconstruir a sua igreja. Aí estão o Arlindo e o Márcio, que acompanharam a gente, e lá no alto, a cidade de Assis. A cidade de Assis, na verdade, é bastante pequena, compreendendo mais ou menos 187 quilômetros quadrados. Segundo o que eu vejo aqui na pesquisa, ela contém 5.500 residentes. Claro que da região expandida é muito mais, fica em torno de 25, 26 mil habitantes. Aí o Martim, de camiseta preta, o nosso motorista. E esta é a Basílica São Francisco de Assis. É importante lembrar também que em 1997 Assis foi atingida por 2 violentos sismos, terremotos, que causaram inclusive algumas mortes. A Basílica de São Francisco foi seriamente danificada e ficou fechada um bom tempo para a restauração. E agora, esta imagem e mais algumas outras que seguem, eu fiz no interior da Basílica de São Francisco. E, bom, era proibido a filmagem interna, então eu usei o meu celular escondido, apontando apenas para aquilo que eu gostaria de registrar. Espero que ninguém me imite. Aí a gente vê o local onde está sepultado São Francisco de Assis. E aí estão os nossos generosos Martim e Márcio. O Martim, de camiseta preta, é da Eslováquia. E o Márcio é brasileiro. Os dois estão estudando italiano e se preparam para enfrentar o curso de Bíblia. O Márcio vai fazer Bíblia e o Martim vai estudar Direito Canônico, se não me engano, é Direito Canônico. E eles carregam a bolsa da câmera. Se bem que nesse momento eu estou filmando com o celular. E aí está nosso conselheiro geral, o Arlindo. Are you joking with us?
Tá curtindo assim, Cirineu? Muito, beleza? Tá fazendo um pouquinho de calor, mas tá bom. Essa é a casa onde nasceu e viveu Francisco. E veja a mensagem que ele deixa para mim e para cada um de vocês. Irmão e irmã minha, eu te esperava. Seja bem-vindo na casa onde eu nasci e onde vivi os primeiros 24 anos da minha vida. As festas com os amigos e os sonhos de glória. O encontro com o Senhor e o caminho de conversão a Ele. A prisão que eu havia experimentado em Perúdia e depois aqui na minha casa. O conflito com o meu pai e, enfim, a saída daqui. Deus me chamava para reconstruir a sua casa em mim mesmo e depois a igreja do seu filho. Era melhor obedecer a Deus que obedecer ao meu próprio pai Pedro. Irmão e irmã, seja peregrino dessa minha casa terrena, mas caminha para a casa de Deus que está em você, para a casa de Deus que é o paraíso. Levanta-te e caminha, eu te acompanho com o testemunho da minha vida e eu te sustenho, eu te apoio nos teus passos através da oração. Caminha, eu te espero, Deus te bendiga. Francisco de Assis, seu irmão. Aí já estamos no outro dia, em Bolzano, na paróquia São José Frei de Metz. Ali com Arlindo está o padre Chenoy, o indiano, que nos levou de Bolzano até Oyes. Os combonianos são os responsáveis pela paróquia. Uma coisa interessante porque Daniel Comboni foi canonizado junto com José Frei de Metz. Então é a vida missionária junto, caminhando junto na igreja local, que aqui é a diocese de Bressanone-Bolzano. E aí, o seminário onde estudou José Frei de Metz. E aí a capela, onde certamente José deve ter rezado bastante pela sua vocação, missão. A biblioteca, a maravilha, no estilo barroco, linda mesmo. Nesta igreja que José Frei de Metz foi ordenado sacerdote, missionário verbita. E é o convento dos Capuchinhos. Ali ao fundo a gente vê as torres da igreja. E como nós poderemos perceber, por aí tudo tem a marca de José Frei de Metz, o nosso santo Fuxenfu. E aí os últimos momentos antes de chegar em Oyes, a terrinha do nosso grande missionário José Frei de Metz. Aí o teleférico que leva as pessoas até o monte onde está situada a Capela Santa Cruz. Muito bonito para a gente perceber um pouco as construções e a beleza deste local. Esta es la iglesia Santa Cruz y nuestro santo
José Freinademetz con toda su familia venía aquí muchas veces. El papá prácticamente cada semana a la mañana subía antes de comenzar el trabajo. Y también hasta hoy la gente del pueblo y de sus alrededores viene aquí muchas veces. Por ejemplo, comienzo de abril sube en procesión llevando la estatua del santo que queda aquí todo el verano, y en octubre, cuando termina la temporada, llevan otra vez la estatua al pueblo. Y es interesante que esta capilla ya se nombra en el siglo XVI. Después, durante 200 años estaba clausurada y después se abrió otra vez. Y la gente se ve adentro, viene con sus intenciones y también dejan aquí una constancia de eso, y se ve toda la pared llena. O padre que estava falando é o padre Franz, é um verbita austríaco e atualmente ele é o coordenador, o responsável pela comunidade de Hoyes. E daqui agora nós temos uma bonita visão da igreja onde José Freinademetz foi batizado. Essa é a pia batismal onde o José Freinademetz foi batizado. Ao lado da igreja está situado o cemitério, e aí vemos onde estão sepultados o pai e a mãe de José. E Freinademetz é o pai, e Ana Maria Algrang é a mãe. E esta é a casa onde nasceu José Freinademetz. A capela, construída em sua homenagem. E esta foto foi tirada em Steyr em 1878 para a documentação do José para sua viagem à China. Aí os interiores da casa, né, fogão. Esse oratório onde eles rezavam o terço. Então aqui nós temos o quarto onde nasceu São José Freinademetz. Esses são os pais. João Matias Freinademetz e Ana Maria Algrang, a mãe. Essa estampa do Sagrado Coração de Jesus foi um presente que José recebeu de sua família. Está dizendo o cálice, o crucifixo usado na China, um volume do Breviário do Santo, o óculos, cabelo de São José, conservado em Badia, 1878. Manuscrito de uma pregação feita por São José Freinademetz em São Martinho. O livro das orações de São Freinademetz, que ele rezava depois da missa.
E aí o nome dele é em chinês, Fu Shenfu, Padre espiritual, Padre feliz. E aí nós vemos o interior da igreja dedicada a São José, que fica ao lado da casa dos pais. Aquí vemos la figura de San José Frena de Metz en su postura y también con su traje típico, así como toda la gente lo conoce como chinese. Y aunque no se ve sus manos, no quiere decir eso que tiene las manos tal vez vacías o llenas, sino el artista quería decir que Él está con nosotros entero. Él se nos ofrece hoy como aquel entonces se ofrecía a la gente 100%. Cuando miramos a María, le vemos enseguida en una forma que aquí la gente no es muy acostumbrada, con estas manos grandes, los dedos grandes. Parece como si estuviese sentada sobre un trono, se le ve embarazada. Y eso es también algo que quería destacar el artista. Usted nació en Austria, ha sido misionero del Verbo Divino en Argentina y ahora ha estado llamado a trabajar aquí en Hoyes. ¿Qué significado tiene para usted esto? Sí, para mí tiene concretamente mucho significado, aunque por un lado vivía nací aquí cerca, a 80 kilómetros de distancia. Me he encontrado conmigo nuevamente y también con la congregación en el sentido que aquí tenemos un misionero, podríamos decir, modelo. Y cuando vine aquí, entonces he descubierto una nueva misión para mí, que es también acompañar a la gente que hoy está en búsqueda y que quiere encontrar fuerza y sobre todo también claridad en su camino de cristiano. Você tem trabalhado por vários anos como missionário no Japão. Qual é a beleza que você vê na cultura japonesa como inspiração para o mundo? In the classic theology, St. Thomas of Aquino said, Omne Na ens teologia clássica, São Tomás de Aquino diz: Omni ens est bonum, unum et pulcrum. one Todo ser é uno, bom e and belo. is beautiful. In Japan, the No beauty Japão, is a the beleza window é a janela para a transcendência, para Deus. very much Isso me ajuda a compreender a beleza da tradição do povo japonês. tradition. Com a carona do Padre Franz, estamos nós de volta para Bolzano, onde tomaremos o trem em direção a Roma. Este é o Lago Albano, ao fundo o Castel Gandolfo, que é a residência de verão do Papa. Isso fica bem perto de Nemi, para onde estamos indo agora. Eu e o Padre Jorge. Esse aí. Iniciou este prédio, esta instituição, que no começo se chamava Centro Internacional de Nemi, o nosso superior-geral, Padre João Schutte. A casa foi construída no final dos anos 50 e foi possivelmente um dos primeiros centros na igreja onde se oferecia um tempo de renovação espiritual, pastoral,
aos missionários depois de 10, 15, 20 anos na missão. O centro de Nemi surgiu para isso, para dar formação aos missionários depois de algum tempo de trabalho na missão. Durante o meu tempo como presas ou como superior da casa, fizeram-se as grandes obras de renovação aqui no ano 2009 e 2010. Temos ar-condicionado nesta sala, é uma coisa que foi bem decidida também, porque aqui acaba por ser, muitas vezes eu lembro-me de participar num outro capítulo e tornava-se pesado. O clima aqui, o ar tornava-se pesado, mas agora com ar-condicionado pode-se trabalhar muito bem. Essas são as cabines de tradução simultânea. E a casa foi construída, em primeiro lugar, para proporcionar aos nossos missionários, e a quem passa por aqui, por qualquer outra razão, um tempo de descanso. Portanto, os missionários em geral, sobretudo quem trabalhava em África e em outros países onde a alimentação é pobre, eles chegavam com necessidade também de se alimentarem, de se fortalecerem fisicamente. É por isso que nesta casa existe uma tradição culinária desde os inícios muito boa. Não é uma comida de luxo, mas come-se bem nesta casa de Nemi. Mezze maniche. Cos'è quello? Mezze maniche. La pasta. Claro que não é para isso que a casa foi construída. A casa foi construída para proporcionar, nos primeiros tempos, nos primeiros anos, sobretudo, renovação teológica. Estávamos nos anos do pré-concílio. Estamos a falar do começo dos finais dos anos 50, começo dos anos 60, quando a casa foi construída. Aí era necessário oferecer aos missionários a nova teologia que estava a ser gerada em função do concílio e que depois saiu de uma forma formal e oficial nos documentos conciliares. Dizem que quando o Papa João XXIII recebia qualquer visita, não tinha assim um conhecimento muito grande da geografia, então ele pedia a essa visita para lhe indicar aqui no mapa onde ficava o país de onde ele vinha, da localização da diocese. Este globo estava no escritório do Papa João XXIII e foi presenteado pelos verbitas, depois devolvido para a SVD após a sua morte. Com o decorrer dos anos, chegámos à conclusão de que mais importante do que formação teológica e renovação pastoral, que era outro aspecto importante, ver como é que a Igreja entendia a missão e como devíamos organizar também as nossas missões, portanto a dimensão pastoral era uma dimensão importante, ou dimensão missiológica, se quiserem. Nós chegámos à conclusão de que as novas gerações já tinham recebido isso nas aulas de teologia. Aquilo que elas não tinham recebido, ou que tinham recebido pouco, era um certo aprofundamento da vida espiritual. Então, desde a minha chegada aqui praticamente, desde os finais dos anos 80, 90, a finalidade centrou-se sobretudo à volta da renovação espiritual. Precisávamos familiarizar os nossos missionários com a espiritualidade do Verbo Divino, daí a presença do centro de Steyr, do centro Arnaldo Janssen, nos nossos cursos, não só durante o retiro, pelo qual eles assumem a responsabilidade. Nós convidamos sempre a equipa de Steyr para vir orientar o retiro, mas eles vêm inclusive oferecer durante os cursos outro tipo de apoio aos cursos. Portanto, essa dimensão espiritual é hoje certamente a coisa mais importante que nós oferecemos aqui nos cursos de Nemi. Estamos aqui perante uma imagem vinda da Indonésia. Nossa Senhora é apresentada como rainha e uma cópia, uma imagem muito semelhante a esta, foi oferecida ao Papa Bento XVI quando no fim, ou quase no fim do capítulo geral de 2012, visitou esta capela e visitou, portanto, os nossos confrades reunidos em capítulo geral. Já antes da renovação da casa vinham pequenos grupos, mas as pessoas começaram, por exemplo, a fazer esta pergunta ao telefone.
E os quartos têm quarto de banho privativo e nós tínhamos que dizer não temos e as pessoas não vinham. Então nós demos-nos conta que precisávamos de fazer aqui uma grande renovação da casa, proporcionar bem-estar às pessoas que vêm aqui. E hoje a casa é frequentada pelos missionários do Verbo Divino, que fazem aqui os seus cursos, mas vêm aqui outros religiosos e religiosas para fazerem retiros, às vezes de uma semana, outras vezes retiros mais curtos. A casa hoje tem essa abertura que não tinha nos primeiros anos, primeiramente porque era muito mais ocupada pelos missionários do Verbo Divino. Os primeiros cursos que foram oferecidos aqui eram de 9 meses, hoje são apenas de 3, 4 meses os cursos. E então a casa hoje nós temos aqui lugar mais ou menos para 100 pessoas, temos 100 quartos e condições, digamos assim, esses espaços que nós podemos já observar, espaços comuns, espaços sociais, as salas, os lugares de convívio. A casa oferece realmente excelentes condições para se poder passar aqui um tempo agradável. Um frigorífico com... A gente mete aqui as bebidas. Agora temos aqui cerveja. Quer uma cervejinha? Não, agora não. Talvez mais tarde. E assim nós terminamos esta pequena crônica visual. Agradeço pela atenção e agora vou tomar aquela cervejinha que o Padre Jorge me ofereceu. Saúde!